Lá vem o navio negreiro, cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro cheinho de inteligência. Solano Trindade. Lindo. Cecília Maravilhoso. Peixoto. Baianidade preta. Repiques, surdos, baquetas e agogôs. Som inspirador. Nos terreiros, na capoeira, no samba de roda. Pedras harmonizadas, nos becos, vielas, ladeiras do centro histórico. Pelourinho, Tabuão, Santo Antônio. Ciranda de lembranças, onde a negritude pulsa forte. Samba reggae, neguinho do samba, marcação. Tum, tum, tum. Olodum, transformação. Filhos de Gandhi, tradição. Misto de cores quentes, onde a África reluz em mim. Do branco de Oxalá, as cores do panafricanismo, nas fitinhas do Bonfim. Cabelos trançados e dreads, realçam a beleza natural. Corpos onde a melanina é mais forte, identitária. Pertencimento de Mãe África, apesar das distâncias geográficas. As rendas, caças, missas, cânticos de louvor a Santo Antônio do Categeró. Santo Preto, tal qual Benedito, na Igreja do Rosário dos Pretos. Santos benditos, preto, preto, preto. Impossível retirar dos meus olhos o brilho da minha baianidade, o orgulho que infla meu peito, da resistência por sobrevivência do meu povo. Preto, preto, preto. Baianidade Preta, de Cecília Peixoto. Fernando Freire. Deixa eu achar o poema aqui que saiu aqui do celular. Não quer, inquietações. Não quero esperar, não há tempo. Os dias passaram e passam, mas permanece o sofrimento. O grito que antes ecoava no porão, hoje é escancarado nas metrópoles, na prisão. Há presos? Sim, muitos presos. Nos presídios, nos tabus, na cegueira do preconceito racial, nas instituições com celas seletivas da hostilidade, no consumo da ilusão de uma mídia especialista em mediocridade. Não, a homofobia, ao feminicídio e à repressão. Historicamente, fome, miséria e periferia têm cor. Faces, desfaces, novas singularidades da escravidão. Extenuado da lama de escárnio, nós pretos dizemos, não. Quantas Carolinas ainda vivem confinadas na exclusão? Quantos Amarildos ainda vão desaparecer no Brasil? Quantas Marielles ainda vão morrer? Rasga um grito no silêncio, quer igualdade e poder. Resistência é meu nome, lutar minha realidade. Quero meu preto esclarecido. Esta é a porta da liberdade. Cecília Peixoto. Cecília, se nós pegarmos um livro de história geral, qualquer que seja o livro de história geral que a gente pegue, se nós passarmos os olhos pelos capítulos desse livro, desde ali digamos, do período clássico, Grécia, Roma, até hoje, passando pela Idade Moderna, contemporânea, até os dias atuais, né, o que se assiste ao longo da história do Homo sapiens aqui sobre a Terra é um contínuo de sofrimento, né, um contínuo de sofrimento, de dor, né,
e sempre marcado pela renovação constante da esperança, né? Como se o ser humano fosse um ator condenado a interpretar eternamente o papel de Sísifo. No Brasil, especificamente, né, nós assistimos uma realidade que muitas vezes, de tão bestial, de tão violenta, às vezes a gente até se acostuma. Violência policial, desigualdade social, né? São N fatores, né, que chegam a assustar. Poetas há que são cheios de esperança e poetas há que estão marcados pela falta de esperança nos seus escritos. A minha pergunta para você é a seguinte: sabendo-se que a esperança, né, a crença no futuro, é uma das principais armas, né, se é que a gente pode chamar de arma, né, que nos mantém em qualquer luta, nos dias de hoje, é fácil ou difícil manter a esperança? Eu acredito que se nós não tivéssemos esperança, nós não teríamos resistido. Esse é o ponto principal. A crença, né, de que a luta ela não é em vão, já mostra que você tem a expectativa de que o que é negativo não vai durar para sempre. Então, para mim, a esperança ainda é algo importante e que move a sociedade também, né? Os meus textos, eu apresentei alguns, e existem outros em que eu deixo claro essa expectativa, né? Porque nesse espaço de tempo a gente não pode trabalhar com todos os textos. Mas existem outros eu trabalho também com essa expectativa. E como professora, como educadora, eu vejo de perto, no meu trabalho, a esperança. Por quê? Porque nós estamos, eu não trabalho, o meu trabalho, eu trabalho com a minha faixa de trabalho é no ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, a gente começa a fazer com que eles adquiram um senso crítico. Então, a minha expectativa é em uma educação que seja libertadora, em que a gente mostre aprenda e também trabalhe com eles o despertar, não é? Para a realidade. Que a gente não tenha pessoas como nós temos hoje, vazias. Travou aí, Joia. Travou, tá Enquanto vendo? isso, leia um poema da Cecília. Voltou. Desculpa. A partir da minha atuação como professora em sala de aula, eu trabalho, o meu trabalho com a educação, ele visa exatamente a esperança de que nós vamos passar para um outro momento da história, em que todas as experiências que foram negativas, elas sirvam para que a gente possa aprimorar, né? E o que foi positivo, a gente vai continuar fazendo. É uma das coisas que eu acho interessante, e porque a escola e porque eu acho que a escrita, a minha escrita e a de muitos contribuem para a esperança, é que o poeta, ele muitas vezes possibilita ao outro sonhar, imaginar, dar asas à imaginação. E, a partir daí,
ele pode, dentro desta imaginação, dentro desta introspecção, ele pode também adquirir, o leitor, no caso, não é? Ele pode adquirir a possibilidade de concretizar esses sonhos. Então, o ser humano que não tem uma expectativa de que algo vai melhorar, ele vai sucumbir. Eu acredito que os poetas, os artistas, eles contribuem de uma forma, não é indireta, mas de uma forma direta para esse processo de construção. Ok? Luciana Barreto. Boa noite, Cecília. Boa noite, Luciana. Tanto os seus poemas como a sua fala e sua biografia, né, me emocionam. Estou conhecendo agora, fico muito feliz com isso, e eu percebo claramente, né, que tudo que você escreve e irradia como poesia está ancorado em Paulo Freire, né? Pelo que eu entendi, você é pedagoga, né? E eu fui atrás agora da etimologia, eu achei muito interessante. Paidós, criança, gogia, conduzir. Então, pedagogia é o ofício dos escravos, claro, né? Na antiga Grécia, né? Que levava as crianças às escolas. Eles eram os encarregados de dar a devida formação, que é paideia. Então, como que a gente avançou, né? Quando a gente entende hoje a pedagogia, as pedagogias do oprimido e da autonomia que o Paulo Freire trouxe, né? Que ele nos ensina que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E eu percebo também que nas suas falas, né, você reconhece, firma, né, até por conta do seu, assim, do seu condão político, né, e ativista, você traz a triste gênese, né, do nosso Brasil, que é fundado em cima do sangue negro, do sangue indígena, do silenciamento até hoje, mas eu vi, né, entrevi uma poesia solar, né, uma poesia solar. Você inventaria todas as violências, né, contra as mulheres negras, contra os meninos, né, baleados. Eu fui anotando aqui, Carolina, Amarildo, João Pedro, Marielles, Cauã, o menino Miguel Otávio. De fato, é um inventário. Então, além das suas referências, que eu achei muito interessante terem sido todas mulheres, né, e mulheres negras, Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, Elisa Lucinda, a Paulina Stesiane, né, essa dupla alteridade, ou talvez tripla, né, de mulher negra e periférica, tudo isso ancora a sua poesia. Então, eu te pergunto, né, apesar, né, dos porões e ainda os guetos que, infelizmente, atravessam, né, a nossa história e a inscrição, né, do povo preto, como você bem disse, você traz isso para uma abertura. E eu te pergunto, né, você já falou aqui do seu otimismo, da esperança, isso é muito freiriano, se isso passa pela via da transcendência, né, pela via da metafísica mesmo, da Umbanda, do Candomblé, né, disso que eu própria, né, eu sou cada vez mais ligada à Umbanda, sou filha de Ançã, se passa por isso, né, essa abertura, essa poesia que muito ativista, porém solar, e se também, essa é a primeira pergunta, se a literatura, né, como você mesmo falou, escrever
você fala escrever diferente a palavra liberdade, reescrever a nossa história. Se a literatura pode funcionar, operar como uma via de reparação da história oficial. Então, são essas duas perguntas. E já me conhece, eu sempre falo isso, minhas perguntas são enormes. Eles deixam eu entrar na sala. O dia que eu for expulsa da sala, eu vou entender que... Obrigada. Bom, eu vou começar a falar sobre a questão da última parte que você falou, depois eu vou da reparação. Bom, eu acho que... Você falou da reparação, não foi? Sim. Pois é. A literatura como reparação da história oficial. Isso, exatamente. A partir do momento que a história que foi contada foi uma história que foi onde houveram muitas omissões, automaticamente, quando nós pensamos em revelar a história, a gente vai passar por um processo. Esse processo é um processo de desconstrução. Como eu disse, eu estou me repetindo, é um processo mais difícil, que é o processo de desconstrução. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo assim bem simples. O João Cândido foi um homem que morreu na década de 60 e ele revolucionou, porque, embora os marinheiros daquela época brancos não eram castigados, os marinheiros negros eles eram castigados. Então, inclusive, tem até uma música que João Bosco fez e tal. É essa parte da história que as pessoas não conhecem, certo? Então, as pessoas, quando elas desconhecem a história que não foi contada, a história que foi omitida, automaticamente esse processo de desconstrução vai ocorrer influenciando essa reparação. O engenheiro, um escravo, eu li essa notícia tem alguns meses, que era um escravo que ele foi reconhecido, não é, pelos arquitetos, ele foi dado a ele o título de arquiteto agora há pouco tempo, porque o nome deles era Tebas, Joaquim, não me lembro o sobrenome, mas ele era conhecido como Tebas. Ele foi escravo e ele fez, no Brasil Colônia, a matriz da Sé, a fachada, ele esculpia em pedras. Então, o trabalho dele foi reconhecido agora. E ninguém, na verdade, até o próprio pessoal do curso de arquitetura, provavelmente desconhece a história desse homem. Então, a partir do momento que eu vou falar, a partir do momento que eu vou lançar esse texto em que eu fale do Tebas, outras pessoas vão até fazer pesquisas mais aprofundadas do que a minha, né? Que eu apenas fiz uma citação. A Teresa de Benguela, que foi uma das mulheres de vanguarda, por que eu, Cecília, falo muito das mulheres? Porque nós vivemos no patriarcado na América Latina, principalmente no Brasil, o patriarcado nos anulou, porque as mulheres elas ficavam de lado. Por que as mulheres ficavam de lado? Porque a ideia vem em relação à supremacia da força física. Então, a gente precisava da tutela. Então, por que a mulher aparece muito nas minhas escritas? Porque nós temos que ser protagonistas desse novo tempo. Essa é a minha opinião. Se alguém pensa em contrário, é um direito que assiste a outra pessoa, as outras pessoas. Mas eu penso que nós, mulheres, temos que pegar nas mãos o protagonismo da história. Porque a Teresa de Benguela, ela foi uma mulher de vanguarda, que viveu à frente do tempo dela. Né? Foi uma mulher que fez divisões no Quilombo. Ela fez uma divisão política. Ela fez porque ela fez uma divisão de tarefas. Então, foi uma mulher de vanguarda, né, no Quilombo do Quariterê, no Centro-Oeste.
Então, ela definiu quem é que plantava, quem é que colhia, quem costurava. Ela protagonizou a autonomia do quilombo, porque as vestes do algodão, a produção do algodão era para fazer as vestes, e o que sobrava comercializava. Então, a gente, na minha época de escola, as mulheres elas não eram protagonistas, elas estavam sempre como coadjuvantes. E, por incrível que pareça, há 58 anos apenas, há 88 anos o voto foi oficializado. Há 58 anos apenas, casada, eu não teria que pedir permissão ao meu marido para trabalhar. Isso me parece algo surreal, mas é uma coisa que tem 58 anos praticamente, né? Porque o Estatuto da Mulher Casada, ela tinha que pedir permissão ao marido para trabalhar, permissão ao marido para estudar. Então, são coisas assim muito surreais que hoje nós estamos, a partir da nossa fala, a partir da nossa escrita, a partir do nosso protagonismo, nós vamos, como é o nosso lema como mulheres negras, não é? Uma vai e puxa a outra, né? E a outra parte que você falou foi da questão da ancestralidade, né? Bom, não só na escrita, mas eu acho que em rodas de conversa, eu acho que em entrevistas, é muito importante a gente reafirmar os nossos valores africanos, porque o Estado brasileiro, ele é laico desde a Constituição de 1800, esqueci agora, mas o Estado, ele é laico. Mas, na realidade, você percebe que as diferenças existem. E essas diferenças existem exatamente em cima dessa história que não foi construída, que foi omitida, que não foi dita para nós, que não foi passada para nós. Então, quando eu tenho um aluno e ele não vai fazer prova no sábado, e eu vou deixar a prova dele, ou eu antecipo, ou eu retardo. Eu tenho um aluno que é em um colégio confessional, mas ele é judeu. Ele não é obrigado a ir à missa. Mas quando eu tenho um menino que vai com as guias ou o colar do candomblé, ele é proibido de entrar na escola. Então, essa questão da minha escrita resgata também esses direitos. E a ancestralidade nos permitiu, eu acredito nisso, porque eu sou de religião de matriz africana, então a ancestralidade, ela não caminha no mesmo tempo do nosso relógio, nem do nosso calendário. Mas eu acredito que não só eu, como muitas mulheres e muitos homens que estão escrevendo sobre a nossa religião de matriz africana, é uma resposta que nós estamos tendo da nossa ancestralidade. Que a ideia é essa, o ditado é esse, a vitória pode demorar, mas ela é certa. Então, eu acredito que o resgate, tanto do nosso protagonismo enquanto mulheres, de modo geral, não é? Como a religião, né? A nossa religião de matriz africana, eu acredito que permeia todo esse universo a partir do momento em que você começa a reconstruir a história a partir daquilo que não foi dito, que foi omitido. Então, a sabedoria popular, ela tem que ser levada em consideração. Quando você falou do pedagogo, o pedagogo também é aquele que fala às crianças. O que a gente encontra do outro lado é a questão dos griots. Porque os meninos, eles são educados através das histórias. E foi assim que a minha avó me educou. A minha avó, ela não tinha... Porque diz assim, dá uma palmadinha, dá um... Né? Porque há algum tempo atrás isso era algo totalmente normal. Mas a minha avó não ensinou assim. Ela ensinou através da oralidade. Então, ela contava uma história
E a moral daquela história era o ensinamento que ela estava dizendo, olha, a partir de hoje, você não vai mais fazer isso. Então, o que a gente fala de Paulo Freire, da pedagogia libertadora de Paulo Freire, é levar em considerações todo esse conjunto, que o homem, ele não é algo que é moldado. A gente vai trabalhar todo esse conjunto, não é? E o principal é a gente respeitar exatamente a história e os saberes, que é o que Paulo Freire diz. Você tem que aceitar. Nós temos que trabalhar em educação a partir dos saberes do outro. Por isso que existe essa troca. Eu aprendo com o meu aluno e o meu aluno aprende comigo. Não é? Exatamente o oposto da educação bancária, onde o professor ele era o autoritário, ele era o ditador, a verdade dele era única e absoluta. Hoje em dia não é assim. E nós caminhamos para uma evolução ainda maior. Embora a gente, lamentavelmente, estejamos diante de alguns retrocessos, que eu tenho certeza que eles não vão ficar durante muito tempo. Não sei se eu atendi às suas expectativas. Não, atendeu demais. E assim, agora, nas eleições municipais, uma vitória muito expressiva de líderes quilombolas, de mulheres negras. Isso é inegável. Tivemos um prefeito indígena no estado do Pernambuco, me parece que foi em Pernambuco. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso aí é inegável. Então, a também, despeito, né? Luciana, só para acrescentar, tivemos também um prefeito em Cavalcante que pertence à comunidade quilombola, como prefeito. Uhum. Sim, os quilombolas, os trans, tá maravilhoso, assim, a representatividade está mudando. Isso esperamos, né, mudar e vai apertar ali em 2022. Aí eu vou amarrar. Então, a gente vai trabalhar aí com já efeitos de termos a esperança de mudança, não é? E, ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente começa a fazer essa releitura da história, não é? Nós estamos tendo alguns resultados que são muito positivos. Sim. Obrigada, querida. Obrigada também. Joaquim Pinto de Oliveira, 1721 a 1811, mais conhecido como Tebas, foi um homem escravizado cuja contribuição para a arquitetura de São Paulo passou por um processo de apagamento. Até pouco tempo, sua identidade era considerada uma lenda. Não há dúvida, no entanto, sobre a importância do seu trabalho, que resiste ao tempo no centro da capital paulista, nas fachadas da igreja da Ordem Terceira do Carmo e da igreja de Chagas do Seráfico, Pai São Francisco. Só para falar, porque ela falou do Tebas, é mais um entre milhares de negros que ficaram no apagamento, no esquecimento. Podemos até citar Luiz Gama, um século depois também, que ficou muito tempo no apagamento. E podemos citar fatos restantes, quando você coloca um cantor, um humorista, ou um ator chamado Grande Otelo, ninguém sabe, poucas pessoas sabem o nome verdadeiro dele, né? Ou pega um Mussum, isso também é um processo de invisibilidade, de apagamento da história. Né? Então, não só a literatura, a arquitetura e outras artes passaram muito por isso. Né? José Couto. Boa noite a todos, em especial a Cecília Peixoto. E o teu trabalho é lindo e a tua fala encantadora. Estava falando aí da Teresa, né, de Banguela, e eu já puxei aqui o livrinho que eu ganhei de Natal, no Natal passado. Muito interessante, os cordéis, né, heroínas brasileiras, negras, né, então recupera toda a história da... Excelente esse livro aqui, da Jarid. Um adendo. Temos aqui Marina Andrade, a compositora, que tem justamente a sua composição Teresa de Benguela, uma música fabulosa que ela fez para Teresa de Benguela.
Ok, Vamos ouvir depois, hein? Sim, pode ir para isso, que eu falei por isso. Passa para a gente depois para ouvir essa música, mãe. Depois vamos ver. Teve uma escola de samba do Rio de Janeiro que fez um samba Esse enredo ano já foi. em algum... Não, já Esse tem ano. algum tempo, É? em homenagem a Teresa de Benguela, Olha que que foi loucura. uma das mulheres do nosso grupo de estudo. Desculpe Então, cortar, Zé Couto. Continue, por não, tá favor. certo. E, bom, quando o Jorge mandou o convite, né? Fui procurar o teu trabalho, encontrei coisas bem interessantes. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, eu vi que tem no... Tu falasse um pouquinho dessa experiência, desses 3 trabalhos no Instituto Ori. Se tu puder também ler o poema para nós, Afirmações e Reafirmações. Também um outro vídeo que eu encontrei foi na Mostra de Poesia Contemporânea da Perge, né? Poema Fim. E eu acho que no recital Poesia, né? Da Mulher, o Pele de Hébron, acho que já foi lido, né? Eu entrei depois, mas eu acho que já foi lido, né? O Pele de Hébron. Isso, então eu pediria, se tu pudesse falar um pouquinho dessa experiência, né, como é que foi esse convite para participar, né, desse vídeo lá no Instituto Ori e ler para nós, se tá à mão aí o poema Afirmações e Reafirmações e da mostra da poesia contemporânea, como é que surgiu esses convites, como é que foi a tua participação e ler para nós esses 2 poemas, né, o Fim e o Reafirmações Pele de e Ébano. Afirmações. Pele de Reafirmações. Ébano, acho que já foi lido, né? Já leu, já leu. Tá. O Instituto Ori, a palavra, inicialmente, pensou-se colocar horizonte, mas aí a gente reduziu e ficou Ori, né? O Ori com O é Ori, a cabeça, em Yorubá. E o Ori com H, que é o do Instituto, é simplificar horizonte. Então, o Instituto Ori é educação, cultura e arte. No Instituto Ori, o idealizador, que é Cristiano Pedreira, ele é advogado e ele trabalha no fórum aqui em Salvador. É professor no curso de Direito e ele pensou em fazer um instituto em que trabalhássemos esse resgate das ações afirmativas, né, através da educação, e também possibilitar, conseguisse mediar cursos para que as comunidades pudessem sobreviver. Então, o curso agora estamos centrados no curso de audiovisuais. Então, agora com a pandemia, esse trabalho foi interrompido, mas estava se trabalhando dentro do Quilombo Guaxinim, com a produção de audiovisuais. Quando veio o período da pandemia, ele criou, né, levou a proposta, todos nós abraçamos, e nós estamos com um projeto chamando Brocando no Enem, que os meninos na gíria aqui, quando eles acertam as questões da prova, no meu tempo dizia, acertei, mas eles agora falam, eu broquei a prova. Então, aí ele botou o título Brocando no Enem. E os meninos podem, do nível médio, para não ficarem prejudicados, eles podem assistir essas videoaulas com professores que são voluntários em todas as áreas, e eles têm um canal no YouTube, e lá as aulas estão disponibilizados conteúdos, né, de todas as disciplinas. Tem, além do projeto de audiovisual, além do projeto do Enem, o projeto, nós estamos tentando agora trabalhar com um projeto sobre meio ambiente, que a ideia é que a gente faça um trabalho nas escolas, né, com a questão do meio ambiente, para uma conscientização, com vídeo, com pessoas que possam fazer algumas atividades, reaproveitamento de alimentos, nesse sentido.
E a parte do Instituto Ori, que é a parte científica, né, acadêmica, científica, onde as pessoas podem colocar na plataforma alguns textos científicos, fica aí em aberto, né, pode ser colocado, e também trabalhos, artigos diversos. Esse é o trabalho do Instituto Ori. A gente tem a pretensão de trabalhar mais próximo das comunidades. Eu, no Instituto Ori, eu estou como conselheira e fico responsável pela parte dos textos envolvendo as atualidades, que nós temos uma agenda, e essa agenda a gente trabalha o mês da consciência negra, nós trabalhamos as questões da militarização das escolas, nós trabalhamos com a pandemia, né, que é o que está mais... eu me debruço muito mais sobre a questão dos textos, refletindo sobre a educação. Aí você me falou do Pele de Ébano. Não, é Pele de afirmações e reafirmações. Eu só estou falando Pele de Tá Ébano, na mas eu mão sei que esse texto? Está aqui, todos os meus livros eu já deixo aqui. Coisa boa. Ele está aqui no volume 2. Afirmações, tem no mesmo... tem afirmações e tem o fim. É um no volume 2, outro no volume 3. Isso. E depois fala um pouquinho também como é que foi o convite para participar dessa mostra de poesia contemporânea, né, da Perges, né? Bacana também. Muito bem produzido os vídeos, ó. Gostei. Eu faço parte do coletivo Afeto Poético. Eu falei anteriormente que, nesse período da pandemia, as artes foram um bálsamo para o isolamento social. Sim. E nós tivemos a grata... Eu não diria que foi a grata surpresa, porque é um momento muito triste. Lamentavelmente, mais de cento e tantas mil pessoas morreram. Mas se a gente pode, desta tragédia, tirar um ponto positivo, foi essa questão das artes estarem nas casas das pessoas, que muitas vezes as pessoas achavam impossível participar de um sarau, ver uma peça teatral, não é? Ver o show de um determinado cantor. E aí, com a pandemia, as novas modalidades foram implantadas. E eu acredito que o acesso foi bem maior, inclusive para aquelas pessoas com condições financeiras que não permitia que tirasse nem a meia entrada para assistir um espetáculo de teatro. E aí, o coletivo Afeto Poético, que é um grupo de poetas de Niterói, eles fizeram esse sarau. E algumas pessoas que eram daqui de Salvador, que foram entrando, ficou metade baiano e metade carioca. E aí nós chamamos de grupo, ficou um grupo barioca, né? Baiano e cariocas. E a Regina Alves, que é uma atriz aí de Niterói, ela que me falou sobre a questão, que ela, Cecília, eu gosto dos teus textos, se inscreve. Aí eu fiquei... E ela faz o vídeo e manda que eu coloque o menino. Aí eu fiz o vídeo e coloquei e está lá no site, com esse texto, sim. Como eu disse antes, a minha militância está presente nos meus textos, mas essa parte aqui também são questões que falam de sentimentos mais íntimos, não é pessoais, exclusivamente pessoais. Então, fim. Apagou a luz, fechou a cortina. A plateia e o palco vazios. O silêncio. Palavras não serão ditas. O ator caminha pelo palco da vida. O texto agora é um nó na garganta. Os aplausos ficaram mudos. Ele, o ator, simplesmente é mais um na multidão. Acha graça e chora, ao mesmo tempo, da sua performance de solidão. Seguirá em frente, sem olhar para trás. Não vai lamentar, pois
Cada manhã tem sempre um novo nascer do sol. Quem sabe os raios da liberdade lhe permitirão viver e atuar em outros palcos. Então, este fim é quando, muitas vezes, um relacionamento, ele acaba. Mas, no momento que ele acaba, a gente não pode perder de vista que outras perspectivas poderão estar mais à frente. Então, eu quis refletir isso neste texto. Muito bonito. E afirmações e reafirmações, para finalizar Deixa eu aí a ver. resposta. Opa, entrou um Afirmações som. e reafirmações. Não me venha pedir paciência. Estou farta de baixar a cabeça e ter complacência. Não aos gemidos, pedidos a implorar. Eu seguro a minha própria mão. Quero existir, me permitir, sem nada provar. Elevo minha cabeça e grito, sou capaz. Não quero migalhas nem perdão. Não quero sua aprovação, nem seu aplauso. A faca que corta, a bala que fere, a palavra que sangra, não me atingem. Meu corpo foi fechado por zumbi. Na labuta da cidade, na foice da plantação, o suor na mina de carvão, no trampo do dia a dia, no semáforo que fechou. Sou mais uma sobrevivente no barranco que desabou. Sou mais uma sobrevivente deste castelo de horror. Sou negra, sou mulher, sou mãe, felina e forte. Das entranhas que fui gerada, carrego o DNA da minha origem. Tenho descendência africana e orgulho da minha ancestralidade. Repudio seu racismo, seu julgamento e sua limitada humanidade. Meus ídolos não morreram, eles renasceram em mim. Malcolm X, Dandara, Carolina de Jesus, João Cândido, Zeferina, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Maria Filipa e tantos outros que a ideologia camufla para apagar suas histórias. Homens e mulheres, sementes de esperanças, troncos, folhas e frutos colhidos e replantados por nós. Cecília Peixoto, Afirmações e Reafirmações. Belíssimo. Belíssimo, Cecília, belíssimo. eu postei, né? Tomei a liberdade de postar na minha página do Facebook e na página dos Mal Amados aí também, e teve uma repercussão muito boa. O pessoal gostou, veio me Obrigada. perguntar, e eu disse, mas não conheço muito da Cecília, mas o que eu conheci já gostei. Eu conheci 4 poemas, na Obrigada. verdade, né? Porque o Jorge colocou um poema, né? Um texto poético que para a chamada, né? E esses trechos que eu encontrei no YouTube. Tá, muito obrigado, então. Um prazer Obrigada também. e vamos manter Idem. contato. Eu gostei Tá muito do certo. teu trabalho, tá? Tá certo. Obrigada. Obrigado, Zé Couto. Zé Couto já é um mal amado, né? Recentemente chegou e já incorporou. A gente fica muito feliz com isso. Você pegou rapidamente o espírito do mal amado, né? Tá Vamos, bom. então, passar um vídeo rapidinho de 2 minutos, chamado Meio Ambiente, com a participação de Cecília Peixoto. Não me venha com paciência. Pensar que relaxar a cabeça e ter complacência.
Aumenta o som, Jorge. Dia a dia. Ok? Deu para ouvir bem? O meu Não, cortou um Jorge. pouco, mas já O ouvi. som estava um Cortou. pouquinho Cortou um prejudicado. pouco. Né? Jorge, o som ficou todo truncado aqui para mim. É. Mas não tem nada, não. A gente anexa ao programa. É esse texto que eu acabei de falar. Foi. Reafirmações e reafirmações. Exatamente. Eu Esse queria texto- colocar, já estava aqui já engatilhado para colocar, eu falei, vou colocar porque fica bom. Né? E Bem, não tem uma música que ia sair ao vivo aí, mas botaram o link ali, não ia sair a música ao vivo? Dá aqui o link, eu ia te passar o link, mas é porque nós estamos chegando ao nosso país. Dá para colocar música, um instantinho só, depois a gente vai para os nossos. Deixa eu tentar a música da Marina. Não, era uma música que tu falou da Tereza de... Tereza de Benguela. Ela. Acho que da Maria. Mas não era ao vivo aí? A compositora não tá aí? Puxa o violão e faz ao vivo. A Marina está aqui, Andrade. A Marina está aqui. Vamos lá. Não adianta, Jorge. Tá com problema o som mesmo. Jorge, tem um... Eu acho que pausou. Tá dando não, né? Pausou agora. Não. Depois a gente anexa também. Mas tá aqui o link, depois a gente vê tranquilo. Tá aí o Eu link. faço ao vivo. Deixa eu fazer ao vivo, Jorge. Agora sim. Posso fazer ao Vai vivo? ser ao vivo. Pode, Débora. Pode. Aí, Cecília. Cecília, seu trabalho é lindo, hein? Conhecê-la. Vai lá. Seu trabalho é lindo. Você está dando para ouvir aí, Obrigada. gente? Obrigada. Tudo bem? Vai lá. Tereza de Benguela, tá? Tereza de Benguela. Opa! Mas tá aqui o link, depois a gente vê. Pode ser? Pode? Tereza de Benguela, do quilombo do Quariterê, símbolo de resistência, na luta pelo bem viver. Tereza de Benguela, do quilombo do Quariterê, símbolo de resistência, na luta pelo bem viver. Exemplos de força, resiliência, pra mulher negra melhor se ver. Liderança de
todas, somos você. Rainha eternizada do quilombo do Guariterê, Teresa de Benguela, somos todas, somos você. Rainha eternizada do quilombo do Guariterê, admirada, respeitada, companheira, eu e você, vamos todas na empreitada contra o racismo, vamos vencer. Teresa de Benguela, somos todas, somos você. Rainha eternizada do quilombo do Guariterê, Teresa de Benguela, somos todas, somos você. Rainha eternizada do quilombo do Guariterê, desafiou a escravidão, comandou a libertação, administrou, organizou, não se submeteu, não se entregou. Teresa é nosso... Opa! Teresa é nosso espelho. Em julho, na vida o ano inteiro. Teresa de Benguela, somos todas, somos você. Rainha eternizada do quilombo do Guariterê. Teresa de Benguela, somos todas, somos você. Rainha eternizada do quilombo do Guariterê. Teresa de Benguela, África, somos todas, somos você. Aê, Teresa de Benguela, somos todas, somos você. Valeu. Obrigado, Marina. Josafá, considerações finais depois desse som maravilhoso de Marina Andrade. Tira o som, Josafá. Por incrível que pareça, eu vou encerrar aqui minha fala e as considerações finais com um poema da Cecília, que inclusive tem o título de Fim, Cecília. Olha só. Apagou a luz, fechou a cortina, a plateia e o palco vazios. O silêncio, palavras não serão ditas. O ator caminha pelo palco da vida. O texto agora é um nó na garganta. Os aplausos ficaram mudos. Ele, o ator, simplesmente é mais um na multidão. Acha graça e chora ao mesmo tempo da sua performance de solidão. Seguirá em frente, sem olhar para trás. Não vai lamentar, pois cada manhã sempre tem um novo nascer do sol. Quem sabe os raios da liberdade me permitirão viver e atuar em outros palcos. Cecília, foi um prazer te receber aqui em mais esse bate-papo que a gente chama poético, né? Envolvendo os três mal-amados. E eu vou deixar um questionamento para você, depois você responde, né? O que pode a sua poesia contra o dragão da humanidade? Eu acho que, primeiramente, é enfurecê-lo, já que eu acho muito pouco a gente derrotá-lo. Agora, quem é o dragão da maldade? Que cada um defina do jeito que bem entender. Obrigado, Cecília. Obrigado a todos que aqui estão. Fernando Freire. Cecília, muito obrigado pela sua presença. Um prazer te conhecer, né? E até a próxima. Valeu mesmo. Obrigadão. Vai lá agora você, Jorge. Você se vira. Agora é a Cecília, depois eu falo. Cecília, considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite
Gostaria de dizer que as oportunidades para as pessoas que estão começando são imprescindíveis, né, em todos os setores, em todas as áreas. E gostaria de parabenizar vocês, porque em um país onde nós temos a cultura menosprezada, relegada a segundo plano, propiciar, né, momentos como este é algo muito importante e necessário, né, fundamental. Queria também comentar que aquela filmagem que foi do Instituto Ori foi gravada na sede do Bloco Ileaê, no Curuzu, que a gente foi fazer um trabalho lá. Eu saí no Ileaê já tem muitos anos, desde a época da década de 80, então a gente tinha ido fazer um trabalho lá e aí foi nos permitido gravar o vídeo lá. E uma outra coisa também que me deixou muito assim, que eu precisava falar, é quando a Manso colocou a questão de Grande Otelo e Mussum. Aqui nós temos Vilma Reis, que é uma socióloga militante do movimento de mulheres, do movimento negro, já foi ouvidora, socióloga. Ela diz o seguinte, que todas as vezes que nós formos nos apresentar em qualquer espaço, nós devemos dar o nosso nome e sobrenome, porque, caso contrário, o racismo dá o nome que ele quiser. Muitas vezes, você chega num lugar, aí as pessoas lhe chamam, ei, você, eu nunca olho. Eu nunca olho. Então, a gente tem que começar a questão da valorização pelo nome, porque foi a partir do nome que nós fomos descaracterizados enquanto seres humanos. Nós somos relegados a objeto. Então, tira o nome de Kendê e batiza ele com o nome de um santo, de João. Então, eu acho muito importante. No momento de Grande Otelo, Mussum, as pessoas não sabiam os nomes verdadeiros dele, né? Inclusive o Mussum, Antônio Carlos, que trabalhava naquele grupo, né, de samba. E as pessoas, quando ele passou para fazer o programa, as pessoas praticamente esqueceram que ele era um cantor e que ele era chamado de Antônio Carlos. A mesma coisa com o Grande Otelo. Enfim, e eu gostaria de encerrar com uma homenagem a todos os poetas. Esse texto não está publicado ainda, é um texto inédito, né? Inédito que eu falo assim, não está... o título do texto é O Poeta. Eu dedico a todos vocês e a todos os poetas, de modo geral. Hoje, enalteço aqueles que sonham, poetas que habitam e alegram o mundo. Trazem flores, realidade, amores e vida. A sua poética traz alegria, cicatriza feridas. A alma que sangra, peito que rasga, o sol ilumina e aquece o amanhecer. O coração que sofre por decepção, o poeta e sua contribuição, da sua contribuição para cada situação. Se chove na primavera ou não, inverno na natureza ou na alma, o poeta decifra, desnuda a palavra, dá sopro à voz, interpreta a sua fala. O poeta é um ser que transcende o universo, os sentimentos, o humano. Ah, se fosse dado ao poeta governar a terra, no mundo não existiria fome, egoísmo e guerra.
Apesar de ser intitulado sonhador, habitar as nuvens, vestir-se de fantasias, os poetas são seres especiais no universo. Acreditam no homem em qualquer contexto. Quando morre um poeta, tudo fica cinza. Mas logo a natureza retoma o colorido, porque no espaço etéreo todos tiram o chapéu. A chegada de um poeta é sempre uma festa no céu. Perfeito. Cecília Peixoto, Perfeito. o poeta. Bem, falou-se nele, então no dia 26 de novembro, são 30 anos exatos da morte de Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo. Grande Otelo. Cecília, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Ficou bem evidente aqui que a poesia negra ela segue a linha, né? Fala-se de quê? Da ancestralidade, fala-se de quê? Da africanidade, fala-se dos orixás, muito nesse papo, fala-se do seu dia a dia. Então, é uma poesia que não é muito carregada em metáforas, vocês podem ver. É uma poesia simples, direta, ligando para o entendimento justamente do povo negro. Fiquei muito feliz, adorei, né? E espero que você também se engaje na gente aqui, seja também um mal amado, né? Porque Cecília foi difícil achar ela na rede, né? Porque ela tem poucas coisas no Facebook, tem poucas coisas ali, mas deu para se ver que é uma pessoa que escreve, tem uma poesia sólida, uma poesia bonita. Eu gostei muito. Muito obrigado. Os Três Mal Amados agradece a todos e também a presença de todos. E vou desligar agora a gravação, mas o que não impede que a gente fique conversando um pouco. Quem quiser conversar, trocar qualquer coisa aí. Jovina Teodora, é sempre muito bom te ver. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite.